senhor me ouve? Sim, Ilioso. Bom dia, Carla. Bom dia a como todos vai? que acompanham o teu programa aí. Eu estava ouvindo aí suas sempre adequadas e esperadas notícias sobre o movimento do agro. Obrigada, professor. Sempre um prazer ter o senhor com a gente. Professor, chamei o senhor para essa conversa hoje para falar com a nossa audiência, porque justamente a gente está aí prestes a começar uma nova safra, né? As expectativas são muito fortes e as expectativas são de que a gente possa chegar com a maior safra de grãos da história do país. O senhor tem esse sentimento também ou o senhor tem algumas ressalvas, algumas cautelas, já que o senhor está sempre visitando alguma região produtora desse país para ouvir os produtores rurais? Não, eu faço parte desse otimismo que nós estamos vendo aí. Pelas andanças aí, realmente os agricultores muito animados, apesar assim do maior custo de produção dessa safra, em função dos aumentos que houve no fertilizante, se bem que houve uma queda significativa nos preços, aquela previsão que talvez faltasse fertilizante, ela, felizmente não se confirmou, mas a verdade ele comprou fertilizante por um preço mais alto do que está agora. Então, o custo de produção nessa safra, próxima safra de soja, como será também a de milho e de outras culturas, será maior em função disso aí. Mas, de maneira geral, está aí a previsão da Conab de aumento da área de cultivo, mas nós temos um grande espaço, Carla, como a gente sempre fala, de aumento do rendimento, ou seja, a verticalização da produção, a produtividade é maior. Então, há um aumento previsto aí dos agricultores de investimentos em novas áreas, mas, principalmente, a possibilidade da aplicação das modernas tecnologias de manejo para que o rendimento da soja por hectare aumente. Na última safra, tivemos aí a queda da média brasileira em função, principalmente da estiagem que aconteceu, pegou Mato Grosso do Sul, pegou Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, isso implicou numa redução na produção total que se esperava de soja, e realmente a previsão é de que se possa bater o recorde de produção de soja e o recorde de grãos, ou seja, o Brasil chegar no final dessa safra com 300 milhões de toneladas de grão, que realmente é uma coisa muito importante e tem que ser celebrada, porque isso praticamente, nesse século de 2000 para cá, nós praticamente triplicamos, estaríamos triplicando a produção brasileira de grãos alimentícios. Ou seja, professora, a gente tem um caminho muito claro, então. Apesar do aumento dos custos, o produtor ele preferiu optar por um caminho mais seguro, por uma trajetória que ele já conhece, que é de fato de investir e garantir que bons pacotes tecnológicos fossem adquiridos e ele colocasse isso, portanto, no campo para garantir que a parte dele seja feita e a gente possa ter, inclusive, talvez essa recuperação da nossa produtividade. É verdade, é verdade. Nós temos genética boa, nós temos genética, ou seja, nós temos cultivares de alto potencial de rendimento e cada vez que novos cultivares são lançados, eles têm características agronômicas diferenciadas. Temos que escolher aquele cultivar mais adaptado a cada região, a cada época de semeadura, aquele nível de fertilidade, ou até mesmo, em alguns lugares, a escolha do cultivar mais adequado em função das questões sanitárias. Mas é muito importante a gente sempre lembrar, Carla, que a genética ela chega na lavoura via semente. Então, é muito importante que o agricultor realmente adquira semente de alta qualidade. E semente de alta qualidade é uma semente de vigor, aquela que tem uma emergência mais rápida, que forma uma plântula mais vigorosa logo após a emergência. Essa plântula mais vigorosa, ela tolera melhor os estresses bióticos, abióticos, ela tem uma tendência de maior enraizamento, o que aumenta a eficiência de absorção de água e de nutrientes, principalmente o aprofundamento da raiz, e isso também implica numa ramificação lateral mais precoce, mais cedo. E quando a planta de soja
ela ramifica mais cedo, forma uma espécie de uma planta arbustiva, o que aproveita melhor a luz solar, ou seja, a gente brinca, né, que a parabólica fica maior para captar mais luz e também facilita a penetração do inseticida, do fungicida, para que a gente tenha o quê? Para que a gente tenha mais folhas verdes na fase reprodutiva no terço inferior da planta. Porque nós só temos vagem onde tiver folha verde sadia. Então, temos que criar as condições para que mais nós do baixeiro mantenham folha verde e sadia até o fim e possa aí formar vagens, formar grão no vagem e encher bem esses grãos. E, professor, eu imagino que esses resultados, eles sejam um reflexo também não só da escolha da semente, mas dos traços culturais do manejo e das boas práticas que o produtor tem que colocar no campo, desde o preparativo do solo até efetivamente a sua colheita, né? É um conjunto de fatores que vai garantir esses bons resultados, não? É verdade. O primeiro fator, o fundamental, o fator basilar da obtenção de altos rendimentos é, sem dúvida alguma, investir na sua terra. A terra que é do agricultor. Esse é o maior patrimônio do agricultor. Então, esse era o momento, né, de fazer calagem, onde ainda o pH está abaixo de 6, onde ainda a saturação de base nos solos arenosos está abaixo de 60%, ou nos solos argilosos está abaixo de 70%. Procurar realmente, através da análise de solo, que é o principal instrumento que nós temos de avaliar, de fazer diagnóstico, saber a situação dos nutrientes e aí escolher o fertilizante adequado. Ou seja, onde falta mais fósforo, temos que colocar uma fórmula que tenha mais fósforo. Onde falta mais potássio, temos que colocar uma fórmula que tenha mais potássio. Investir na questão da nossa fábrica de nitrogênio. A maior fábrica de fertilizante nitrogenado são os nódulos das bactérias na raiz. Se nós fizermos 3 a 5 doses do inoculante Brei-de-Rizóbio, associarmos uma de azospirilo, aplicarmos aí em torno de 1 grama de molibdênio para cada um saco de semente de soja, de grão que vai se colher, até 85% de todo o nitrogênio a planta tira através dessa associação com a bactéria do ar, onde nós temos o máximo de oxigênio. O ar atmosférico tem 78% de gás nitrogênio. E ele só entra no sistema produtivo, no sistema agrícola, ou via fábrica de fertilizante, ou então através dessa mini fábrica que são esses nódulos. Mas é preciso investir isso aí. Ou seja, nós temos que esquecer, porque durante mais de 30 anos se dizia que quem faz plantio direto e durante 3 anos inoculou não precisa mais inocular, que tem bactéria que chega no solo. As pesquisas recentes mostram que isso não é verdade. Para altos rendimentos, é preciso reinocular todos os anos, colocar novas cepas que formem nódulos grandes junto à raiz principal e nódulos ativos. Para ter nódulos ativos, não pode ter deficiência nem de cobalto e nem de molibdênio. Os outros 15% desse nitrogênio, a planta tira do solo. Então, isso é importante. A genética da soja entra pela raiz. Se a planta não estiver bem nutrida, ela não vai expressar aquele potencial de rendimento. Então, aqueles que fizeram uma boa cobertura, principalmente aí no Brasil Central, usaram a braquiária consorciada com crotalária, nas outras regiões aí no inverno aí aveia preta ou centeio, com leguminosas, com nabo, ou então o milheto, o capim-sudão. Ou seja, aqueles que produziram palha, protegeram o solo contra a erosão, ativaram a microbiologia do solo. Então, nós temos vários recursos importantes. O que precisa, sim, é preciso ter as melhores propriedades físicas, um solo descompactado, um solo com mais microporos para armazenar água quando chove e ter água quando não chove, macroporos para ter oxigênio para o sistema radicular, e um solo corrigido quimicamente, pH 6, saturação de base alta, equilíbrio entre os nutrientes, e agora a nova revolução, né, Carla?
Nós estamos entrando na 8ª revolução tecnológica da agricultura, que é o uso de biológico. O uso de biológico está crescendo da ordem de 30% ao ano e vai continuar crescendo muito mais. O uso de microbiológico para fixação de nitrogênio, para liberação de fósforo, micro-organismos para controle de pragas, controle de patógenos. É uma coisa espetacular que está acontecendo aí. Professor, lhe preocupou quando a gente começou a falar sobre a possibilidade de um desabastecimento de fertilizantes, o produtor falando muito, foram debates e debates sobre quanto a gente ia trazer de adubação para a safra 22/23 diante dos altos custos de produção e tudo mais. Lhe preocupou esse movimento, essa insegurança sobre a oferta que depois foi normalizada, deu tudo certo, os fertilizantes estão aqui, tudo mais, estão caros, mas estão disponíveis. E mais do que isso, o senhor sabia que o produtor, caso ele tivesse que realmente reduzir as suas taxas de adubação, ele poderia compensar pelo menos parte disso com esses recursos todos que a gente tem hoje, inclusive com esse pré-plantio bem feito? Como é que o senhor olhou esse movimento todo e como é que o senhor está encarando isso agora? Evidentemente que, como todos, num primeiro momento, né, quem é que esperava dia 31 de dezembro de 2021 a gente fazendo planejamento e imaginasse que dali a 60 dias teríamos uma guerra de novo, né? E justamente entre dois países que são os grandes fornecedores de fertilizante. Então, claro, todo mundo ficou preocupado. Agora, Carla, eu acreditei realmente que aquela viagem do presidente Bolsonaro à Rússia, que foi muito criticada, inclusive por outros países ocidentais e tal, mas ela foi estratégica, ela foi importante. E logo em seguida foi a ex-ministra Tereza Cristina, e que aquilo viria mesmo. E eu me manifestava aí, inclusive, durante a Expo Direto aqui, que é o nosso grande encontro aqui do agronegócio do Sul, com quem eu falava, disse, olha, vamos ter calma, porque houve uma grande corrida ao fertilizante. E isso criou uma especulação. E não há dúvida que não há nenhum país onde o fertilizante subiu tanto como no Brasil. Então, isso não era tanto pela escassez, mas um pouco da especulação. Ou seja, aquela história, olha, se você não comprar, você vai ficar sem, compre, o preço foi lá em cima. Agora, há pouco mesmo, conversei com um diretor de uma cooperativa e ele me dizia, olha, a cooperativa foi ao mercado, comprou a ureia a R$6.000 a tonelada, e agora, como é que ela vai vender para o agricultor a 6 se o preço da ureia está 4.500? Exato. Então, realmente, depois, durante 2 dias e meio, a grande mídia, lamentavelmente, né, inventaram uma fake news que a Rússia não iria cumprir o que ela tinha acertado, até que o Kremlin, naquela sexta-feira, no meio da tarde, teve que vir do Kremlin dizer tudo que foi acertado será enviado, e nós tínhamos uma verdadeira fila de navios no oceano trazendo fertilizante ao Brasil, principalmente pelo Porto de Paranaguá e outros, o que de fato atendeu. Agora, Carla, vamos ao outro lado. O lado bom que a gente falava ali em fevereiro, dizia, ó, produtor, nesse momento o fertilizante está caro, pode haver a possibilidade de escassez, ela existia sim. Vamos ativar as nossas mini fábricas de fertilizantes. E o que a gente dizia principalmente aqui no Sul? A safra passada, a safra de soja, estava perdida. Não tinha o que mais fazer, foi uma perda extraordinária, uma das piores estiagens que a minha geração viveu. Vamos agora plantar, enquanto está quente, um milheto, por exemplo. Esse milheto, ou um capim-sudão, ou nas outras regiões a braquiária é melhor ainda, porque essas plantas têm uma grande capacidade de absorver potássio em profundidade, onde nós temos muito. Nosso solo tem uma verdadeira mina de potássio em profundidade, só que esse potássio não está disponível. E essas plantas, elas são grandes extratoras, vêm para a parte aérea, você maneja, desseca, rola, roça esse material, e aí esse potássio é liberado, ou seja, uma mini fábrica. E os estudos de pesquisa mostram que um milheto aí, se tiver uns 90 dias de desenvolvimento,
ele pode deixar 90 quilos de K2O. 90 quilos de K2O. Olha, isso é aproximadamente 140 quilos de cloreto de potássio, por exemplo. Você conssocia junto uma leguminosa, por exemplo, as crotalárias, o guandu, no clima quente, ela fixa nesse período aproximadamente, descontando que 50% se perde, uns outros 80, 90 quilos de N para a próxima cultura. E ainda mais agora com o uso de micro-organismos, por exemplo, os bacilos, que produzem enzimas no solo que liberam fósforo. Nós também temos muito fósforo no solo, mas esse fósforo está fixado, está ocluído, é indisponível. Aí libera. Ah, mas quanto dá isso? Ah, de 20 a 30 quilos de N. Opa! 20 quilos de N já é o equivalente a 100 quilos de superfosfato simples. Se for 30 quilos, já é equivalente a 150 quilos. E aí nós aumentamos essa disponibilidade. E a outra, mediante análise de solo bem feita, fazer uma análise de solo, aí você vê aquelas áreas, aquelas zonas na sua propriedade, glebas, onde o teor de nutrientes estava bom, você construiu ao longo do tempo isso. Nesse caso, você poderia tranquilamente agora fazer uma lavoura fazendo uma adubação menor, ou seja, só colocando aquilo que é exportado com o grão. Agora, se eu não construir ao longo do tempo um perfil de solo quimicamente melhor, e o teor é médio, é baixo, é muito baixo, se eu reduzir o fertilizante, eu vou reduzir significativamente o rendimento. Tá certo. Professor, te preocupa a questão da gente estar numa possível iminência de um outro ano de laninha, né? Claro que a especulação é muito grande em torno disso. A gente Também. pode ter, né? Pode ter um outro ano de laninha. Professor, se isso se confirmar, a gente vai ter mais um ano de desafio e luta para o produtor brasileiro, principalmente ali da região sul, da região do Mato Piba com excesso de chuvas. Como é que o senhor está esperando isso e que orientação a gente pode dar para o produtor que está nessa expectativa? Bom, nós estamos ainda sob laninha, mas é um laninha fraco. Vocês vejam, inclusive, aqui no sul, a característica de laninha no sul é pouca chuva. E nós estamos tendo aí chuvas. Claro, tivemos agora alguns dias que realmente normalizou, mas os nossos trigos implantados não estão bem por o excesso de chuva que houve. Nós tivemos enchente já no início aí do inverno em algumas regiões aqui. Então, assim, ó, a gente tem que olhar as tendências. E os institutos meteorológicos, os melhores institutos meteorológicos do mundo, e eu gosto muito do NOAA, e assim, para mim, é o mais assertivo, porque nós sempre estamos falando em prognóstico. Nós estamos falando, não estamos falando em precisão, em certeza, estamos falando em prognóstico. E o que ele está mostrando? Há uma tendência de redução da probabilidade do laninha, e o que está avançando? O neutro. O que é o neutro? É quando a temperatura não está nem acima, muito acima da média, nem muito abaixo. E o ano neutro, bom, o ano neutro é um pouco instável. Eu posso ter, assim, numa semana, uma chuvarada muito alta e pode ficar 3 semanas sem chuva. Isso pode acontecer. Nós não temos nenhuma possibilidade de termos um verão agora com El Niño. Mas essa condição, essa tendência que está mostrando, poxa, até novembro temos ainda a laninha. Depois, praticamente, os 2 pontos quase se cruzam. Poxa, o grosso da lavoura de soja, o período mais crítico da soja, é dezembro, janeiro e aqui no sul até metade de fevereiro. Ora, se até lá essa tendência diminuir, eu não espero, sinceramente, talvez seja desejo, mas eu olho, ontem à noite eu ainda numa palestra aqui no Topacetão, dizia isso, eu olho todos os dias os principais. Eu não vejo, não precisa ter esse medo de novo, que nós vamos repetir um ano tão seco no sul como tivemos na última safra. Bom, melhor forma da gente terminar, né, professor? Impossível. Gosto muito sempre de ter o senhor com a gente aqui no Notícias Agrícolas, o senhor com a sua serenidade, o seu carinho, a sua gentileza, né, e seu amor pelo campo são sempre engrandecedores para mim como jornalista e para a nossa audiência que pode receber todo esse conhecimento. Professor, um prazer receber o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Sempre volte mais vezes, que a sua presença sempre aquece o nosso coração, viu? Obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e com certeza nessa safra que está só começando ainda vamos nos falar muitas vezes.
Olha, eu que agradeço sempre a sua gentileza, agradeço o convite, que é uma bela oportunidade da gente falar daquilo que a gente aprende no dia a dia, nas andanças, né? Porque, como eu sempre digo, Carlos, nós somos o que somos pela experiência que vivemos. Quanto mais experiência vive, a gente mais conhecimentos vai adquirindo e estou sempre à sua disposição. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço a você e a todos aqueles que nos assistem. Muito obrigada, professor, que o senhor tenha um excelente resto de semana, bom trabalho para o senhor e para todo o time do INSEA. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, professor. Um abraço. Um abraço, Carla. Até a próxima. Até a próxima. Senhoras e senhores, o grande professor Elmar Floss, professor Floss que é fisiologista, né, doutor Floss, que é fisiologista, um dos principais fisiologistas da América Latina, conhecido no mundo todo pela sua dedicação constante, né, ao agronegócio brasileiro, ao agronegócio global.